Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, mais um conteúdo para nós. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre, continuando na verdade a nossa série Personagens da Bíblia, eu gostaria de falar sobre Paulo. O que é interessante? Eu vou tentar trazer aquilo que é interessante sobre a minha visão em relação a Paulo e como que isso pode nos ajudar hoje a sermos crentes melhores, cristãos melhores. A gente tem que entender o seguinte, tá? Paulo ele não era um discípulo direto de Jesus, ele seguia a religião, tanto que ele era um estudioso, e ele estava, na verdade, acompanhando, meio que caçando aqueles discípulos que diziam seguir Jesus. Então ele não acreditava exatamente naquilo, mas ele sabia da lei, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia todo aquele Torá, vamos dizer assim. O que é interessante a gente entender? Que o Paulo estava no meio de uma missão, realizando o trabalho dele, e Jesus falou com ele. Jesus perguntou: Paulo, Paulo, por que me segues? Ou por que me persegues? E aí ele falou, ele não conseguiu falar, mas ele entendeu que era Jesus. E Jesus disse para ele que vai mudar a vida dele. E naquele momento ali Jesus tira a visão dele, ele fica sem enxergar, ele é levado até um lugar, ele fica esperando um dos discípulos de Jesus, pelo menos um dos seguidores, para ir lá falar com ele. E na verdade eu acredito que Jesus fez isso para que ele entendesse e essas pessoas eram de Deus. E a partir desse momento a vida desse cara muda, porque a partir desse momento ele sai pelo caminho, não vou dizer exatamente fazendo milagres, mas evangelizando. E se tem algo que esse cara fez realmente foi isso, tá? Porque ele, se você for ver a Bíblia, vai ter diversas cartas, epístolas de Paulo para os povos daquela região. E como Paulo falava muito bem, como Paulo era alguém muito inteligente, ele conseguiu influenciar muita gente importante, muita gente que poderia ajudar muito na causa cristã. Então é muito legal entender isso. Ele não era um cara que nasceu ali, que estava seguindo Jesus, que dormia, que deitava no colo de Jesus. Não, ele era um cara que acompanhava, ele não era um dos 12 discípulos, ele se apresentou para os discípulos depois, tanto que muitos acham que ele deveria ser o 12º, ter entrado no lugar de Judas, mas ele não entrou e ele concorda com isso e ele seguiu a missão dele, ou seja, ele saiu fazendo o trabalho dele em todos os lugares que ele conseguiu. Primeiro é interessante entender que ele, não vou dizer que ele se arrependeu do que ele tinha feito, mas ele entendeu qual era a missão correta e ele deu o máximo que ele podia dar. Ele não esperou reconhecimento: Jesus, me traga como primeiro discípulo. Não, ele simplesmente saiu fazendo. Você vai ver ali que ele, Paulo praticamente definiu regras da igreja, não ele, mas inspirado por ele, inspirado por Deus, ele falou sobre cartas aos Romanos, cartas aos Coríntios e por aí vai. Então é interessante entender esse processo. Como que alguém que não vivia exatamente com Cristo conseguiu fazer tudo isso, Muitos falam sobre Paulo ser o discípulo mais, não vou dizer mais importante, mas o que mais realizou obras, o que mais conquistou pessoas, tá? Então entenda que ele foi preso, ele foi açoitado, ele teve diversos problemas, porque realmente ele estava indo muito longe, ele estava discursando, defendendo, ele aproveitou essas habilidades que ele já tinha, ele era um doutor da Bíblia, um doutor da lei, vamos dizer assim, e ele usou tudo isso para conseguir usar em nome de Jesus. Então é interessante entender isso aí, tá? Ele não era o maior seguidor, ele estava até uma caçada, uma perseguição, e aí ele foi tocado e a partir daquele momento ele se transforma. Os discípulos entendem que ele estava fazendo bem, que ele estava evangelizando também, consideraram ele no grupo e a partir disso ele seguiu o trabalho dele indo por diversos lugares, tá? Então acho que é um exemplo para a gente entender sobre pessoas que talvez não nasceram com Jesus, sabe? Assim, a gente não viveu, a gente não é na nossa casa que tinha um altar, mas depois do momento que a gente é tocado, diz: cara, eu posso fazer mais por isso. E aí você coloca toda aquela energia que você colocava para se afastar de Deus, agora em direção a Ele. Você coloca toda aquela energia que você usava em outra área para trazer mais pessoas para Jesus. E aí você talvez pode fazer uma grande diferença no mundo, como foi o exemplo de Paulo, tá? Acho que é interessante para a gente entender e visualizar isso, tá bom? Um grande abraço, então fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.